Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica Dominical Semaderon. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estão sempre acompanhando os subsídios da Escola Bíblica Dominical Semaderon. Deus abençoe também o nosso pastor Nelson Lutemberg, toda a mesa da Semaderon, a cada pastor presidente aí em seu campo, em todo este vasto estado de Rondônia, a cada superintendente de escola bíblica dominical, a você, professor, que Deus te enriqueça grandemente por se dedicar a ministrar a palavra de Deus aí para os alunos, sempre aos domingos, em alguns casos nas linhas, até mesmo em outros dias, mas que dão prioridade à palavra de Deus, levando as lições que são estudos sistemáticos oferecidos pela nossa CPAD e que nós, privilegiados, podemos ter lições tão importantes como esta, que trata do relacionamento em família. Então, nós temos aqui este título maravilhoso que também tem como subtítulo Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós estamos na lição de número 4. Lição de número 4, quando fala dos ídolos da família. O texto áureo da nossa lição diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5 e versículo 21. A nossa verdade prática diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tratar então de ídolos na família é algo necessário para os dias atuais. É muito raro encontrarmos crentes adorando um ídolo feito de metal, de madeira, de pedra, como outrora assim se fazia no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas nos dias atuais, depois de tanto combate à idolatria e de se detectar que um ídolo não ouve, não vê, não fala, não sente, poucos estão ainda tendenciosos a este tipo de idolatria. Religiões que seguem esses costumes ainda se amarram numa coisa tão supérflua, tão vaga, tão vazia. Entretanto, nós, os crentes, não somos amarrados com uma ideia desta natureza. Entretanto, há outros ídolos, como diz a nossa lição, aqui na verdade prática, que são atitudes, que são tempos que oferecemos para alguma coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Quantas coisas estão tomando o lugar de Deus na nossa família, na nossa casa, na nossa vida? E é sobre isto que esta lição está então trabalhando. Nós temos na nossa leitura diária durante esta semana, falando sobre ficar longe de pessoas que estão levadas pelo curso deste mundo e que contrariam o que está em Colossenses capítulo 3 e 1, que diz: uma vez que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, há muitas pessoas que estão procurando afastar-nos da presença gloriosa de Deus. Oferecem tantas coisas, oferecem tantas oportunidades, nos propõem tantas escolhas para que nós fiquemos
longe da comunhão com o Senhor e pratiquemos a idolatria. Porque quando nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de servir a Deus para tomarmos o nosso tempo e colocar qualquer objeto, pessoa ou necessidade em primeiro plano, nós estamos cometendo idolatria. Então, o apóstolo diz em 2 Timóteo 3,5 que é para ficar bem longe de pessoas que te afastam da idolatria. No capítulo 2, versículo 15 da primeira carta de João, o apóstolo diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Em Isaías 42, versículo 8, afirma que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Que nesta lição nós possamos entender que se dermos a glória devida ao nosso Deus, Ele vai nos abençoar. À medida que nós nos entregamos ao Senhor, que devotamos o nosso tempo, nosso amor, a nossa vida a Ele devolve reciprocamente tudo aquilo que nós precisamos. Então, diz em Levítico 19, versículo 4, que precisamos fugir, precisamos escapar e não nos voltar para os ídolos. Eles são perigosos, porque roubam o melhor da nossa vida, que é o Senhor. E além disso, quando fazemos tal, Deus se afasta, porque Ele não divide, como falamos, a sua glória com ninguém. Em Êxodo 20, versículo 3 e versículo 4, lá entre os mandamentos, entre os 10 mandamentos, nós temos um mandamento que não é para fazer ídolo, nem imagem alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem imagem daquilo que está nas águas debaixo da terra, mas que devemos adorar somente ao nosso Deus, porque há um só Deus, e este Deus não é uma imagem, este Deus não é uma peça de metal inerte, mas Ele é um Deus que ouve, que vê, que fala, que sente, que se move. Por isso, quando Israel clamou ao Senhor, estando na servidão do Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu atentamente o seu clamor, viu a aflição do seu povo, e a Bíblia diz que sentiu as suas dores, porque Ele não é um ídolo, e a Bíblia diz, e Ele desceu para os livrar, foi até onde estava Moisés ali no deserto e disse: tire a sandália dos teus pés, quero falar contigo. Falou com Moisés, convocou para tirar o povo de Israel do Egito e o Egito do povo de Israel. E depois de conversar com Moisés, então Moisés vai, e nós sabemos da grande libertação causada por Deus, porque a mão de Deus é poderosa. Eram mais de 2 milhões de pessoas, contando crianças, mulheres e homens, mas Deus tirou-os da escravidão e da mão de Faraó, porque Deus é um Deus vivo. Aleluia! Nós temos então a leitura bíblica desta lição, que está em Gênesis 31, versículo 17 a 19, e depois o versículo 33 a 35. E também Juízes 17, 1, versículo 3, e depois até o versículo 5. Então, Juízes 17, 1, 3 a 5. Não leremos aqui esses textos para não tomarmos tempo, mas já de antemão afirmamos que esses textos tratam de momento em que pessoas que não deveriam adorar ídolos estavam adorando. Pessoas que tinham razões suficientes para estarem servindo ao Deus vivo, não estavam servindo ao Deus vivo completamente. Acabaram misturando, fazendo um sincretismo religioso. Isto estava denunciando
que o lar de Jacó naquele momento estava com problemas e que o lar de Mica estava gravemente longe de Deus. Homens e mulheres que pertenciam à nação santa de Deus, carregavam o nome de Deus, carregavam o nome de crente. As nações olhavam e diziam: é a nação de Jacó, é a nação de Israel. Eles saíram da terra de Canaã, ou melhor, da terra do Egito, e receberam de presente a terra de Canaã. Agora moram em Canaã. No caso de Mica, estava morando em Canaã. Mesmo assim, adoraram a ídolos, e Mica e sua mãe fizeram de sua casa um centro de adoração a imagens, um centro de adoração a deuses estranhos dentro da própria terra de Israel. Que calamidade! Será que muitos lares hoje não estão sendo verdadeiros lugares de idolatria, onde realmente altares aos demônios têm sido levantados? Quantas vezes pessoas inesperadamente nos convidam para expulsar demônios de pessoas que carregam o nome de crentes. Demônio nunca pega uma pessoa que serve ao Senhor. Uma vez que Jesus entrou na vida dele, na minha vida, na sua vida, ninguém mais tem facilidade, espaço, condições de se apropriar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se precisamos expulsar demônios de alguém, é porque esta pessoa já muito se afastou do Senhor. Em alguns casos, os pais não se afastaram, mas os filhos se afastaram. Às vezes, o marido não se afastou, mas a esposa se afastou. E há casos em que os filhos, ou o filho não se afastou, mas os pais se afastaram. E então, problemas acabam penetrando nesses lares, porque Jesus disse que quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, porque essa pessoa abandonou o Senhor Jesus Cristo, então aquela casa passa a ficar vazia, e o inimigo a encontrando, ele que outrora no passado, há muito tempo antes dessa pessoa ser crente, residiu nela, habitou nela, agora ele vendo esta casa outra vez vazia, ele não volta sozinho, mas ele chama mais 7. E por esta razão, muitas pessoas vivem enfrentando problemas sérios na família. Aliás, há famílias que parecem um pedacinho daquele lugar que a gente não gosta de dizer o nome, porque lá é lugar de tormento, lá é lugar de sofrimento, lá é lugar de dor, lares que os pais não têm prazer de voltar, o filho não quer voltar para o lar, a esposa não quer voltar para o lar, preferem ficar no serviço, preferem às vezes fazer um passeio para a casa de um tio, de uma tia. Há casos de pessoas preferirem até ficar numa prisão do que ter de viver a realidade que na sua casa existe. Estas casas não são lares, são apenas um juntamento de pessoas, porque onde é um lar, a palavra lar vem de lareira, vem de descanso, vem de conforto, de aconchego, de aquecer-se. Então, se o meu lar é realmente um lar, ali há paz, alegria, há descanso, há aconchego. Mas quando falta a presença de Deus, porque foi substituída por quaisquer tipos de ídolos, logo
qualquer mal pode acontecer, porque esta família está vulnerável a tudo. Na nossa introdução, nós temos nesta lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhes deu nenhuma herança, nem a ela nem a sua irmã Léia. Resolveu furtar as pequenas estatuetas, os ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão, e assim furtou então os ídolos de seu pai Labão. O segundo caso trata de Mica, um efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que vivamos inteiramente para Deus, que amemos ao Senhor como disse Jesus, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Assim fazendo, não haverá espaço na nossa família para adoração a ídolos. O primeiro ponto diz assim: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Conhecemos a história de Jacó, um homem que sai da terra de seus pais ali em Canaã e vai para Padã-Arã, fugindo de seu irmão Esaú. Ao chegar à terra de Padã-Arã, casa ou local onde moravam seus parentes, local onde Deus tinha dito a Abraão: sai da tua terra e de tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas agora, fugindo de seu irmão Esaú, Jacó está em Padã-Arã. Lá, ele trabalha aproximadamente 20 anos, 21 anos na casa de seu tio. 7 anos ele trabalha por Raquel. Mas na hora de entregar a Raquel, ele entrega a Lia, a mais velha. Então ele acaba trabalhando 7 anos por Raquel, que era a mais nova, e 7 anos por Lia, que era a mais velha. Depois de trabalhar esses 14 anos por essas duas mulheres, Jacó recebe uma proposta, ou faz uma proposta a Labão, e acaba trabalhando para Labão mais aproximadamente 7 anos. A Bíblia diz que por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Chega o momento em que, mesmo mudando o salário de Jacó, por Jacó ter cumprido o seu compromisso com Deus, e com todas as suas falhas, mas ele estar buscando a Deus, Deus que havia falado com ele lá em Betel, agora fala com ele novamente por várias vezes aqui na casa de Labão, e diz a ele desta vez: sai da casa de Labão e volta para a casa dos teus pais. Então ele convida Raquel e Lia, recolhe os seus bens, sua fazenda, o que ele havia ganhado com o seu trabalho, o que ele havia ganho com o seu trabalho, e vai então para a terra de seus pais, ou de Isaque, novamente. Raquel e Lia, que haviam sido compradas de seu pai, se sentiram então menosprezadas, mas seguem o marido e de certa forma até felizes, porque Jacó tinha angariado uma grande fazenda. Entretanto, ela, como um sinal de vingança, e nós não sabemos exatamente o porquê da intenção dela, mas tudo indica que ela também
preocupada com a religiosidade, com o progresso financeiro. Ela acreditava que aqueles terafins, aqueles ídolos do lar de seu pai, Labão, eram capazes de ajudá-la em alguma coisa. Segundo a cultura deles, esses ídolos produziam cura, produziam prosperidade, além de que quem tivesse esses ídolos poderia ficar com uma parte da herança maior, ou teria a garantia da herança do pai. Era uma espécie de documento de garantia de posse dos bens, aqueles terafins. Entretanto, Deus não estava compactuando em nada com esta atitude de Raquel, que já ao lado de Jacó, um homem que buscava a Deus, um homem com quem Deus falava o tempo todo, e que já havia aprendido muito de Deus ali com Jacó, não tinha razão nenhuma para estar ligada a deuses estranhos e acreditando em algo que não tem nenhuma procedência divina ou bíblica, porquanto Jacó a ensinava ou as ensinava que o Deus verdadeiro é um só, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus é um Deus invisível fisicamente, um dia nós veremos ele como ele é, mas ele não é feito de matéria, de corpo físico, portanto, não se deve fazer representação nenhuma dele, e nem tampouco adorar outros deuses que confrontam brutalmente a santidade de Deus. Mas Raquel leva esses deuses consigo, e quando Labão percebe que esses deuses lhe faltavam em seu lar, sentiu um vazio, sentiu lesado, e vai ao encalço de Jacó. Ao alcançar Jacó no caminho, diz a Jacó, conta a Jacó a história, fica irado, mas Deus aparece a Labão no caminho, antes dele encontrar com Jacó, para que ele não fizesse mal algum a Jacó. Ao procurar os ídolos, não encontrando os ídolos na tenda, nas barracas, porque o ídolo tinha sido escondido na cavalgadura, nos arreios, nos apetrechos do animal no qual Raquel cavalgava, e Labão acabou não encontrando. Então fizeram um acordo ali, de que nem Jacó, nem Labão passariam aquela divisa para fazer mal um ao outro, nem para um lado e nem para o outro. Mas aqueles ídolos continuaram, e agora precisava ser feita uma limpeza, porque uma mulher inventa uma mentira contra o pai, leva os ídolos mudos, algo que, segundo a Bíblia Sagrada, os ídolos trazem maldição, ou seja, os demônios trabalham em cima dos ídolos, e quando esses ídolos estão em um determinado lugar, está sendo dado legalidade para que o inimigo opere, trabalhe, atrapalhe o andamento das coisas, tanto nos dias de Jacó, quanto nos dias de hoje, quando ídolos estão dentro de uma casa, o inimigo encontra legalidade para prejudicar. E quais são os ídolos que nós temos hoje, semelhantes àqueles ídolos que Raquel levou embora, como dizendo: esse aqui será propriedade minha, agora estou livre, agora meu pai voltou de vez, e isso é uma permanente posse minha. Estava com o coração carregado daqueles ídolos, e como que dizendo: estou
protegida, estou segura, agora eu estou bem. Que ignorância alguém achar que está bem quando está adorando ídolos. E esses ídolos de hoje, o nosso comentarista apresenta, por exemplo, o materialismo. Pessoas que estão preocupadas com as coisas materiais, com carro, com bens. Como as pessoas têm deixado de orar, têm deixado de ler a Bíblia, têm deixado de conversar com os filhos, têm subtraído o tempo dos filhos para correr atrás de tesouros da terra, que a Bíblia diz: não ajunteis tesouro, onde a traça e a ferrugem corroem. Não ajunteis esses tesouros na terra, onde o ladrão rouba e mina, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não rouba e nem mina, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que Jesus estava dizendo? Quando nós estamos ligados ao materialismo, nós acabamos prendendo o nosso coração naquilo e deixamos de buscar a Deus, deixamos de pensar nas coisas do céu, abrimos mão de momentos deliciosos que são os momentos de comunhão com Deus, quando estamos derramando as nossas lágrimas, quando paramos às vezes mesmo sem palavras, mas na oração ligados ao céu, as lágrimas caem dos nossos olhos e nós sentimos Deus falando conosco, ouvimos a voz clara do Espírito Santo, dizendo para nós que nos ama, que está cuidando de nós, que está cuidando da nossa família, e à medida que nós estamos nesta comunhão, nós contamos tudo para Deus. Como é maravilhoso contar os nossos problemas para o Senhor, mas o materialismo tem roubado o tempo dessas pessoas e tem prejudicado. Aliás, muitas pessoas têm perdido a salvação em decorrência desse ídolo do lar, da vida individual de pessoas, chamado materialismo. Há um outro ídolo apresentado nessa lição, o poder. Pessoas que vivem obcecadas por poder, querem ser alguém. É aquele mesmo mal que pegou Lúcifer, que ele diz: eu subirei às mais altas nuvens, Isaías 14, Ezequiel 28, serei semelhante ao Altíssimo, eu estabelecerei o meu trono acima de tudo. Ao que diz o profeta, que Deus lhe disse: serás lançado ao mais profundo do abismo, porque fostes colocado como uma estrela, como uma pedra melhor, brilhante, no jardim de Deus. Tu eras querubim da guarda ungido, mas quando a soberba subiu no coração de Lúcifer, ele caiu no mais profundo do abismo. O mesmo aconteceu com Eva. Passa Satanás e fala através de uma serpente: Deus sabe que se você comer desta árvore, da ciência do bem e do mal, vai se abrir a tua mente, tu passarás a saber como Deus, a conhecer como Deus. Tu estás muito pequena. Você e Adão são pessoas muito simples, vocês não têm o conhecimento do que vocês podem ter, vocês precisam ser maiores. E Eva, tentada, acaba caindo neste mal, deixando-se levar pelo poder. Quantas pessoas estão sendo levadas pelo poder e perdendo também, em alguns casos, a salvação, e sempre, quando não se arrependem, o poder leva as pessoas à catástrofe, porque a Bíblia diz: Deus levanta os humildes, mas abate os orgulhosos. Um outro Deus que nós encontramos hoje
é a busca desenfreada pela carreira profissional. E aqui, falando para nós os pais, quantos de nós não estamos preocupados em que o nosso filho seja um ganhador de almas, que a nossa filha seja uma ganhadora de almas, que atue na igreja, na orquestra, no coral, que auxilie no grupo da juventude, na escola bíblica dominical. A preocupação é pequena porque há uma necessidade de despender-se ou despender tempo para que esses exercícios, esses ministérios sejam desenvolvidos. Quando ouvimos falar que eu posso ser um médico, um juiz, eu posso ser um engenheiro, um cientista, isso acaba fazendo com que as pessoas corram atrás disso, e qualquer um de nós como pais queremos realmente que os nossos filhos tenham sucesso na vida financeira, e não é proibido. O proibido é idolatrar. O que é? Colocar no coração. Eu devo ser um engenheiro, eu devo ser um cientista, eu devo ser um médico, eu devo ser um advogado. O que tiver à minha frente como uma carreira profissional para que eu execute essa carreira. Entretanto, estes exercícios, essas profissões nunca podem tomar o lugar de Deus. Tudo que eu estudo, toda profissão para a qual eu me preparo, para a qual eu me profissionalize, precisa trabalhar concomitante para que o reino de Deus aconteça na minha vida. Nunca a minha profissão de professor pode superar a minha função de servir ao Senhor Jesus Cristo, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ter o Senhor como o guia da minha vida, porque a minha própria profissão foi dada por Deus. O salmista diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela, porque é Deus quem faz com que cada um chegue até onde chegou. Então eu não posso deixar de dar a glória a Ele, eu não posso idolatrar a minha profissão. O dinheiro, esse é um mal que vem desde que existe mundo. Riqueza, o dinheiro, porque ele tem a sensação de que resolve os problemas muito fácil, que o possuindo, você tem condições de ir onde você quer, fazer o que quer, viver do jeito que quer, andar no carro que quer, ter a casa que quer. E isso não é verdade, porque o dinheiro deve ser nosso servo e nunca o nosso Senhor. Daí dizer Jesus em Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas muitos lares estão sendo prejudicados, porque Mamon, as riquezas, têm tomado o primeiro lugar, e muitos filhos se perderam na jornada, e depois que se perdem, é difícil, é muito complicado, é muito trabalhoso para voltar. Mas se alguém que me ouve tem se distanciado da presença de Deus, volte enquanto é tempo, porque quanto mais longe você for neste caminho contrário, mais distante você estará para retornar ao caminho verdadeiro e continuar seguindo para o céu. Então, Raquel levou os seus ídolos, mas o seu esposo acaba convocando-a para deixar todos aqueles ídolos, e eles, quando têm que ir a Betel, Jacó sente que precisa deixar debaixo do carvalho, deixar debaixo de uma árvore, esconder aqueles ídolos antes de se apresentar a Deus lá em Betel,
onde Deus havia falado com ele e que ele tinha um compromisso com Deus de ser fiel, de entregar o dízimo, se Deus fosse com ele. E Deus estava sendo com Jacó. Logo, ele tinha que cumprir a sua parte e ele realmente foi cumpri-la. Mas antes de cumprir, ele sentiu que o seu lar estava em problemas. E o problema era ídolos. Então, tiram todas aquelas imagens, todos aqueles metais e tudo aquilo que estava atrapalhando e escondem e se afastam daquilo, deixam para trás e seguem então para Betel para servir a Deus. Que eu, como um pai de família, você como um pai de família, possa tomar a posição correta, através do estudo da palavra, através do culto doméstico, e dizer: é preciso deixar para trás todos os ídolos, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa casa. No segundo ponto diz assim: um santuário de deuses na casa de Mica. Mica roubou 1.100 moedas de sua mãe, e sua mãe carregava o nome de crente, mas só carregava o nome de crente, porque tinha prometido para Deus que utilizaria aquele dinheiro para um serviço sagrado. Entretanto, o seu propósito estava tão alienado de Deus, que ela já estava com o propósito de construir uma imagem. E quando seu filho ouve da boca de sua mãe a maldição, que ela amaldiçoou aquele que roubou, amedrontado, então traz o dinheiro e entrega a sua mãe. Mas a sua mãe, que tinha um compromisso então com o Senhor, e no caso aqui o Senhor é o nosso Deus, o Deus Jeová, porque ela estava dizendo que adorava o Deus Jeová, ela não entrega o dinheiro ao serviço do Senhor, pelo contrário, ela já tira logo de antemão 200 peças de prata e faz uma imagem de escultura. Essa imagem, ela entrega para Mica, e Mica já aproveita e também constrói uma estola sacerdotal, e já encomenda, ou seja, contrata um sacerdote. E como em Israel os sacerdotes são levitas, então ela achou um levita para vir morar na sua casa, e ela pagava ali por ano 10 moedas de prata, e aquele levita morava com ela e era então o sacerdote daqueles ídolos. Vale a pena ressaltar aqui que Israel tinha entrado na terra de Canaã e por 300 anos Israel ficou tentando caminhar na presença de Deus e não conseguia se equilibrar. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos, porque faltava uma liderança. Israel precisava de um líder. Depois de 300 anos, Deus levanta um líder de verdade, porque os outros que surgiram eram líderes fracos, líderes que governaram, alguns casos até foram líderes mais fortes, mas conseguiram governar por poucos anos e não atuaram de maneira a trazer uma reforma, um avivamento completo em Israel, que perdurasse e desse estrutura para que Israel continuasse caminhando. Então, Israel estava fora da presença de Deus, e nesse meio termo, Deus levanta Samuel, 300 anos depois, que faz uma transformação espiritual no nome do Senhor Deus, na nação de Israel, e eles seguem outro rumo. Mas nesse instante, as coisas estavam muito complicadas, e nesta casa, ao invés de adorar a Deus, eles levantam uma imagem, e além de levantar uma imagem, levantaram outros deuses, separaram terafins,
vários deuses pequenos, grandes, porque esses terafins, eles são normalmente bem pequeninos, até porque deu para esconder na cavalgadura nos arreios, na cavalgadura ali de Raquel, mas há também terafins maiores, e nesse caso aqui foi feito um ídolo enorme, na casa de Mica, e juntou além desses, agregou-se a esse vários outros ídolos, como diz o texto. De repente passa um danita, a tribo de Dan passa ali com 600 homens e rouba o Deus da casa de Mica. Não só rouba o Deus, mas rouba também o sacerdote, leva o sacerdote que era contratado e fala, não te vale a pena você trabalhar e ser sacerdote apenas de uma casa, você pode ser sacerdote de uma tribo inteira. E levam ele para ser sacerdote e levam os ídolos também. Que absurdo, né? Como é difícil quando o ser humano está cego, quando a cegueira espiritual toma conta, quando a escuridão paira sobre um lar, quando a escuridão paira sobre uma nação. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos líderes na nossa casa, para que a nossa família não seja como a nação de Israel ali na época dos juízes, que não havia um líder e por isso as pessoas faziam o que bem lhes parecia. Quando na minha casa, na tua casa, eu não faço o papel de líder, eu não cuido do meu filho, da minha filha, eu não sou sacerdote de verdade atuando ali, ensinando a palavra de Deus como precisa, perde-se os rumos e a família acaba seguindo vários tipos de idolatria. E hoje, além dessas idolatrias que falamos, a principal idolatria está através das mídias sociais, dos recursos tecnológicos, do Instagram, de Facebook e YouTube, todos esses inúmeros, incontáveis aplicativos que aparecem na internet, que são baixados e que as crianças acabam se utilizando deles, e também os adultos. Entendemos o quanto as pessoas param, às vezes, em uma mesa, para um lanche, para uma refeição, até para um almoço, e estão conectados em celulares. Se tem 5, 6 pessoas, são 5, 6 celulares ali. Não há mais a conversa. Quando a mesa é um lugar para adorarmos a Deus, é um lugar sagrado. A mesa na Bíblia é um espaço sagrado, onde se ora, onde se busca a presença do Senhor, estuda a palavra e também se alimenta, é um lugar de comunhão da família. Por isso, o Salmo 127 vai dizer de estar em volta da mesa, o pai, a esposa, os filhos, e esta família é abençoada no Senhor. Mas quando nós deixamos os ídolos da mídia social tomar conta, surgem suicídios, surgem abandonos completos ao Senhor, e surgem até mesmo dentro da casa de crente adorações diretamente a demônios. Quantos pais estão às vezes lá na sala, e até lendo a Bíblia às vezes em alguns casos, e o filho está lá no quarto adorando aos demônios, por causa da cegueira espiritual. Quando o pai não é líder de verdade, não acompanha o que o filho está fazendo através dos seus estudos, através da internet, através dos recursos que dispõe para utilizá-los, e que cada criança, cada adolescente, cada jovem os utiliza hoje, porque é uma necessidade, mas quando bem administrado, não há problema. Quando mal administrado, até mesmo idolatrias podem estar sendo entronizadas dentro de nossa casa. Então, nós encontramos aqui esse ponto. No terceiro ponto da nossa lição, nós encontramos a idolatria dentro dos lares. E aí o comentarista fala dos ídolos domésticos dos tempos atuais,
fala sobre identificando os ídolos modernos dentro dos lares e fala sobre a nossa ação, que é necessária estar avivada para reagirmos contra esses inimigos da família. 1 João capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E o texto encerra dizendo: o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos cuidar dos nossos olhos, precisamos cuidar do nosso corpo físico, dos nossos desejos, e precisamos cuidar e viver uma vida humilde, não permitindo que a soberba da vida venha tomar conta de nós, porque reconhecemos que não somos nada sem Deus. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então Deus precisa estar no nosso lar, e como já falei, esses ídolos domésticos, que o apóstolo João avisou, 1 João 5:21, guardai-vos dos ídolos. Também Paulo escreveu: o ídolo para nada serve, ele é mudo. Mas as pessoas estão acreditando, aí entram em depressão. Quantas pessoas amarguradas, uma ansiedade terrível. Algo que Jesus combateu no capítulo 6 de Mateus, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas devido às muitas ofertas de ídolos, as pessoas andam ansiosas, e alguns que se deixam levar por esses ídolos acabam vivendo uma vida de verdadeiro tormento. Alguns já precisam urgentemente arrepender-se de novo e aceitar a Jesus como Salvador. Outros precisam se converter, como cada um de nós como crente precisamos todo dia nos convertermos, para que a presença de Deus não se afaste da nossa família, do nosso lar. Então, precisamos identificar esses ídolos modernos, que hoje o principal deles é a mídia social, através da televisão e através da internet. Mas não são só esses. As pessoas querem ficar bem vestidas, querem ir aos salões de beleza, querem ir às academias. Há um culto ao corpo, idolatrando o próprio corpo. Daí o apóstolo Pedro dizendo: olha, a beleza não esteja no externo, mas no espírito contrito, quebrantado, que serve a Deus. Porque se nós colocarmos a beleza em primeiro lugar, Deus ficará fora dos nossos propósitos, e nós acabaremos tendo um lar prejudicado, contaminado, sem alegria, como muitos lares estão. Eu encerro dizendo: nossas famílias precisam de uma comunhão com Deus. A história registra que os nossos pais, que serviram a Deus, tendem a ter sido mais crentes do que nós. Nós, filhos, somos um pouco menos crentes, menos fiéis, no sentido geral, do que os nossos pais. Algumas exceções. Os nossos filhos, que são os netos daqueles pais, eles tendem a ser ainda menos compromissados com Deus. E os nossos netos correm o risco de se afastarem totalmente de Deus. Então, é um relato histórico. Entretanto, a Bíblia diz que é para olharmos as veredas antigas, para que nós possamos aplanar, diz o profeta Isaías, aplanar as nossas veredas, e então não cairmos nos erros
dos nossos antepassados. Vamos cuidar da nossa família, que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Que os nossos netos já fiquem com uma estrutura no lar para permanecerem adorando ao Deus verdadeiro. Porque não é nada bonito chegarmos no céu sem a nossa família. Não é nada bom chegarmos no céu e não podermos contemplar os nossos netos, os nossos bisnetos. As nossas ações de hoje em combater os ídolos do lar protegerão nossos filhos, netos e bisnetos, se Deus demorar, se Jesus demorar a voltar. Que Deus tenha misericórdia. Filipenses capítulo 2 e versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, numa geração perversa e corrompida, na qual resplandeceis como astros do mundo. Que o nosso lar possa ser essa estrela, que o pai seja uma estrela a clarear, a mãe uma estrela a clarear, e cada filho uma estrela a clarear, neste mundo de tantas trevas, o nosso lar seja um modelo no reino de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que dizemos amém.